o nome, né, de quem mora ali. Então aqui é a casa da Andréia, aqui é a casa do Emerson. Aqui é uma foto um pouco noturna. Tem uma foto aqui que está melhor. Aqui são as casas. Aqui é o fundo do que você está falando. Isso. Tá? São casinhas de 2 por 3, onde moram famílias aqui dentro. 2, 3 pessoas. Né? Uma ou outra, ela é um pouquinho maior, dependendo das condições da família. Né? Mas, em média, pelo que eu conversei, cada família gastou em torno de 4, 5 mil reais, porque eles têm feito todo um processo de tentar colocar postes de eletricidade. A questão da água, eles fizeram um gato, vamos dizer assim, que a gente chama, né? Para levar a água de um. Eu não sei exatamente, porque eles fizeram um lance lá com o pessoal da. Acho que é da Sanepar. O pessoal da Sanepar é que indicou a eles onde é que estava lá eu não sei o nome técnico da coisa, né? Só que essa água ela não chega com frequência dentro do dessa ocupação que eles chamam de Nova Guaporé. Né? Guaporé 2. Esse grupo está brigado com o grupo lá de trás. Então, quem articula uma coisa com a outra são as lideranças. Né? Essa área que você está falando, né, aqui atrás, onde está esse carro, é onde você tem um corredorzinho. Isso. Né? Bem estreitinho. Né? Bem, Isso. e aqui é que não dá para ver, não sei se vocês conseguem ver o cursor mexendo. Conseguimos. Tem essa casa aqui, mais para cá você tem um outro terreno aqui no fundo, que não é do mesmo proprietário daqui, que foi onde eu vi maquinário aqui atrás. Aqui é um outro padrãozinho de casa. É uma área com algum grau de risco, né? Porque o terreno é todo irregular. Né? Então, por exemplo, se você pega um regime de chuvas mais intenso, uma construção como essa, ela tende a vir abaixo. Né? Como você não tem saneamento básico, e é um projeto deles conseguir canos, né, e ligar a rede de esgoto. Quer dizer, tudo isso sem ter a certeza do que vai acontecer no futuro. Né? Porque hoje o que acontece é que, por conta da explosão de ocupações no Brasil e de inúmeras famílias Brasil afora deixarem as suas casas, né, de aluguel e irem para a rua, São Paulo é um exemplo caótico disso. Eu sou paulistano, o centro da cidade de São Paulo está tomado por barracas, né? Famílias, literalmente. Aqui onde eu estou mostrando o cursor são fossas, né? Porque eles não têm banheiro, né? Então eles construíram fossas para poder, de alguma forma, ter o dejeto, né, que é produzido, ir para algum lugar, quer dizer, vai para baixo da terra. Ele não é ligado diretamente ao sistema de esgoto. Aqui ao fundo, porque o que eu perguntei para essa população? Você tem a Coab em Curitiba, né? Eu já vou mostrar os dados. Eu perguntei assim, gente, primeira vez que eu estou vindo aqui, eu escutei história, etc, etc. Ótimo que você tenha me colocado essa situação. Né? Aí eu perguntei, por parte da prefeitura, alguém esteve aqui, até porque eles tinham 4 casos de Covid neste grupo. Né? 3 eles conseguiram remover para fora e um, que mora sozinho, estava isolado dentro de casa. Eu falei, alguém da prefeitura veio aqui, assistente social, equipe de saúde familiar. Eles falaram, a prefeitura não existe para nós. Né?
Ela falou, a única situação que a prefeitura esteve foi logo quando a gente ocupou, além da polícia, né? A Secretaria do Meio Ambiente, porque aqui atrás tem um bosque, né? E a prefeitura simplesmente chega e fala, olha, beleza, vocês querem limpar o terreno, tá ocupado, tal, isso é o problema de vocês. O que vocês não podem fazer é mexer no bosque, porque ele é uma unidade de conservação. E aí a prefeitura foi e delimitou, colocou cerca, né, para estabelecer qual é o limite da ocupação. Quer dizer, então a prefeitura, por isso eu tenho a crítica em relação ao conceito de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade. Óbvio que eu não sou favorável à derrubada do bosque, mas óbvio também que eu entendo que o poder público tem que dar assistência a essa população. E aqui é o momento em que estava sendo entregue, porque essas pessoas passam fome, né? Aqui é o bosque, no fundo. E aí lá do outro lado é que você tem aquela que fica de frente à avenida, né? E aqui foram entregues, no dia que eu estava aqui, 90 cestas básicas, né? Quer dizer, nem todas as famílias precisam da cesta básica naquele momento, mas a cada 15 dias o padre Parron, que é do seminário redentorista, ele leva em média de 90 a 100 cestas. Então eles revezam. A família que pega nessa semana, né, não pega daqui a 15 dias. Então eles têm todo um controle, digamos que contábil, para poder executar essa distribuição. Mas eu agora fiquei curioso, porque eu quero investigar se esse terreno de fato cumpria ou não a função social. Pelo que você está me falando, de alguma forma tinha atividade econômica ali. A minha pergunta Isso, é, da parte ali da a frente, quanto... sim. Da parte de trás, não. Não. Então, porque quando eu perguntei, eu conversei com o pessoal de trás, Uhum. né? Como já era tarde da noite, eu só fui conhecer a parte da frente. A parte da frente, eu vi que tinha lá, inclusive, um banheiro que restou de uma casa. Isso, tinha uma casa, se eu não me engano, essa casa que existia, se eu não me engano, se transformou na associação ali da ocupação. E era uma casa de madeira, simples. E aí, um pouco mais para o lado, que é quase divisa com aquele terreno que é de uma outra, de um outro proprietário, tinha ali o lavacar. Daí o lavacar ele era feito de containers e tal, Uhum. né? E aí ali tinha assim uma atividade econômica. E isso foi... E aí eles saíram de lá, acredito que os proprietários pediram para sair, foi quando começou os boatos de que seria construído um novo condomínio. Né? E aí, logo depois, meses depois, veio a ocupação. Não, Tá, acho que 2 ou 3 meses depois. tá. A gente ficou realmente sabendo que a ocupação veio por causa da reintegração de poço lá no SIC, Uhum. né? E aqui atrás demorou um pouco mais. Ele demorou cerca de quase um mês para as pessoas virem ocupar a parte de trás daqui do terreno. E Uhum. essa parte de trás, realmente, tinha uma casa onde pessoas moravam por muitos anos, acho que eles ficaram mais de 10 anos morando ali, e aí simplesmente eles foram embora, segundo eles pediram para que eles saíssem dessa casa, né, o proprietário, acredito eu que não ao mesmo tempo, um pouquinho antes que o Lavacar, mas que também sobre a informação de que seria construído um condomínio e que eles não poderiam mais ficar ali. E aí, logo depois, veio a ocupação aqui atrás. Né? Mas aqui ainda demorou um pouco mais do que lá na frente. Entendi. Bom você ter me falado isso, porque eu quero sentar com a Defensoria Pública, porque a história que eles me contaram foi outra, Uhum. né? Que era um terreno que estava vago já há 30 anos. Lá da frente eu tinha certeza que não, porque tem restos de casa. E isso, tinha
tinha algum. Eu não sei, porque eu não conhecia as pessoas ali da frente. Eu conheci mais Agora, as pessoas aqui de trás. lá de trás eu não verifiquei nenhuma. Eu andei É que eles, bastante ali. é que eles demoliram a casa que tinha ali. Ali tinha uma casa de madeira com uns pedaços de alvenaria. E realmente, antes da ocupação chegar, ela foi completamente derrubada, aquela casa. Porque aquele terreno é grande. Isso, é um terreno bem grande. E a casa, ela ficava bem no comecinho ali do Uhum, carreirinho, que a gente chama, uhum. É, né? de alguma forma, você não tem a função social plena da terra sendo cumprida na parte de trás, Não, né? não tem mesmo. Isso é uma estratégia muitas vezes adotada por proprietários. De você tem um terreno extenso, você põe ali uma família para justificar que ele tem alguém que está ali, né? Mas você sempre fica especulando com a terra, né? Mas enfim, eu não estou ocupando a questão de quem é o dono ou deixa de ser o dono do terreno, né? A questão é que quando a gente observa, e óbvio, eu cada vez que vou num lugar desse, minha vida inteira como geógrafo, eu sempre estive em áreas de ocupação, tanto da cidade como na área rural, né, são extremamente estigmatizados. Ali eles me colocaram que eles são xingados todo momento, né? Sobretudo ali na avenida, né, quando tem fila de carro. Enfim, eu não vou reproduzir aqui o que eles me colocaram. Você sai de lá como se você tivesse tomado um soco na sua cara. Porque as condições são extremamente precárias. O desejo de permanecer no local, ele sempre existe, porque não é objetivo dessas pessoas, né? As pessoas que eu converso falam, André, aqui ninguém quer nada de graça, a gente quer pagar, a gente quer o terreno, né? A gente quer a nossa casa, quer dizer, óbvio, isso é um desejo da população toda que não tem o acesso à habitação, né? Mesmo no programa Minha Casa Minha Vida, você paga, né? Mesmo que seja um valor ínfimo, mas você paga um valor, né? Para que aquilo seja seu no decorrer do tempo. E atualmente existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal onde não se pode mais fazer reintegração de posse enquanto estiver decretado em nível nacional, né, o chamado estado pandêmico, né, ou a chamada crise sanitária, né, que foi decretada lá em março do ano passado. Né. E na mesma linha, o Tribunal do Paraná, em instância estadual, seguiu o Supremo Federal. Então, essa ocupação, como outras que existem, elas não vão, por hora, ter perturbações no sentido de os proprietários ali ingressarem na justiça e conseguirem uma reintegração de posse. Né? Quer dizer, então, os juízes ou juízas não têm, estão limitados ou de mão amarradas até que se tome uma decisão. E aí existe toda uma estratégia, óbvio, que por parte de movimento, por parte da defensoria, de tentar sempre chegar num acordo, né, com o proprietário da terra, no sentido de efetivar a permanência daquela população ali. Né. Mas isso passa também por toda. Porque, veja, não é uma questão técnica ou financeira. É, acima de tudo, quando a gente para pensar crise urbana, ela é uma questão, sobretudo, política. Né? Porque a técnica nós temos. Né? De alguma forma, mesmo que eu fale, há uma crise econômica, né? O Estado tem potencial, ele tem capacidade de investimento. Né? Mas, basicamente, o que acontece na nossa realidade presente, atual, e aonde trava e agrava a crise urbana, deixa eu mostrar aqui.
Vocês devem ter acompanhado, ou não sei se lembram, aqui, a chamada Emenda Constitucional 95. Vocês lembram disso, não? Não sabem do que se trata? Pelo amor de Deus. Vocês, como futuros gestores públicos, vocês têm que saber isso. Lá em 2016, com o governo Temer, né, quer dizer, o Temer era vice da Dilma, ele assume o poder, né, e seguindo todo um receituário neoliberal, porque qual é o argumento dos economistas cabeça de planilha ou cabeça de bagre que pensam a economia e a realidade brasileira? Né? O Brasil está precisando de novos ares, de novos economistas. Né? Bom, existe uma crise fiscal no Estado. Sim, existe uma crise fiscal no Estado. E você, óbvio, a regrinha é básica. Se você... Vale para nós. Né? Se eu ganho 12 mil por mês, eu não posso gastar 14. Vai falar, mas você tem um cheque especial. Beleza. Então, mas aí eu tenho os 12 que eu ganho, mais os 2 do cheque especial. Na medida em que você vai passando o tempo, você vai percebendo que a tua conta não fecha. Né? Porque os juros vai comendo aqueles seus 12 mil reais que você tem que pagar. Né? Entra os 12 mil, você tem que cobrir o cheque especial mais a taxa de juros. Ah, mas eu tenho cartão de crédito. Aí eu começo a comprar em cartão de crédito, eu parcelo, quer dizer... Então, chega uma hora que quebra a tua renda, né? Quebra, o seu orçamento familiar simplesmente quebra. Então, é um momento onde você deixa de pagar a conta porque você tem que fazer opção. Ou você come, você paga onde você mora, ou você paga contas, né? Então, devo e não nego, pagarei quando puder. Tem famílias que pensam e conduzem a vida dessa forma. Guardadas as devidas proporções, o Estado é um pouco isso. Né? Então, óbvio, nós temos uma crise fiscal, existe uma dívida não externa, mas é uma dívida interna, sobretudo atrelada ao regime financeiro. Então, muito do montante do PIB brasileiro, ele é escoado para pagamento de dívidas, né, que o Estado contrai. E aí, numa cartilha neoliberal, o governo Michel Temer decidiu o seguinte, né, eles construíram um plano, falaram, bom, nós precisamos mostrar para os investidores estrangeiros que o Estado brasileiro está levando com seriedade a sua crise econômica. E aí nós temos que construir uma política que atraia o investidor estrangeiro. Ou seja, a lógica é, o investidor estrangeiro, os capitais estrangeiros, só vão fazer investimentos no Brasil se eles entenderem de que a economia é sólida. O que eu sempre costumo dizer que é o que mais afasta investidores, seja ele de que ordem for, é o problema da dimensão econômica, mas é sobretudo essa bagunça generalizada que nós temos no plano político. Né? Essa instabilidade na dimensão política. Não é a dimensão econômica que afasta investidores. Mas o fato é que cabe ao Estado, dentro dos preceitos da Constituição brasileira, o investimento, sobretudo no tocante à questão das infraestruturas, das grandes macroinfraestruturas, né, regionais, e pensando na dimensão das metrópoles e das cidades. Mas pegando a ideia de que o Estado brasileiro estava em crise, eles criaram a tal da Emenda 95, e basicamente o que ela diz? Por 20 anos você limita os gastos públicos no país. E o Congresso Nacional aprovou isso. Né?
Então a lógica é, vou ler rapidinho aqui. Então, de acordo com o texto, o teto para 2017, o primeiro ano de vigência da PEC, foi definido com base na despesa primária paga em 2016, incluindo os restos a pagar, com a correção de 7,2%, a inflação prevista para esse ano. A partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, o IPCA. Então, qual é a lógica? Eu tenho um orçamento, esse orçamento ele só sobe de acordo com o nível da inflação. Então, o Estado ele não pode gastar mais do que esse montante de recursos que ele tem em mãos, né? E aí vem com a lorota, por exemplo, de que isso não impactou nem a saúde, nem a educação, o que é falso, né? Quer dizer, na verdade se manteve o percentual de investimentos, que são coisas que você não pode mexer, né? Do que vai para a saúde, o que vai para a educação, mas o fato é que o orçamento da União ele fica atrelado a essa lógica. Os gastos públicos eles são compostos, né? O orçamento ele vai ser composto do que eu tenho neste ano, ou seja, para o ano que vem, né? Então é a base 2021 mais a inflação acumulada de 2021. É isso. O problema é que a vida do país ela não funciona dessa forma. Você tem imprevistos. Tanto tem imprevistos que nós tivemos a pandemia. O governo federal não liberou investimentos, não teve o orçamento da guerra para a Covid-19? Teve. É um dinheiro insuficiente? Ele é um dinheiro insuficiente, mas sobretudo é insuficiente a articulação política que você tem entre as três esferas. Ou seja, porque você não tem articulação, né, de um gabinete efetivamente de crise que respalde a população como um todo. André, mas teve o auxílio emergencial de R$ 600. Pelo governo seriam 200. O Congresso colocou 500. O governo, para colocar de bacana, aceitou 600. Depois caiu para 300 e agora 4 meses sem auxílio emergencial. E agora o máximo é o teto de 250. Você imagina para famílias pobres o que é ficar 4 meses sem emprego e sem renda alguma. Então, são situações, né, que se sobrepõem a uma crise urbana da qual nós já tínhamos, né, estabelecida não na última década. Quer dizer, se você pega a história do Brasil como um todo, a gente pode dizer que a crise urbana ela está instalada desde que o Brasil é Brasil, considerando o Brasil enquanto país independente. Você pega, estava lendo um artigo sobre a questão da abolição da escravatura em 1888. Você aboliu, se você considerar em 1888, o maior contingente da população brasileira era formado por pretos, escravos. Né? Houve abolição, o Brasil é o último país a abolir. Pergunta o que o Estado fez no sentido de acolhimento, não do ponto de vista assistencialista, mas do ponto de vista de políticas sociais. Então, quando você começa a pensar nos cortiços, nas favelas, né, que já remontam do século XIX, a gente vai percebendo que o Brasil, sobretudo no momento em que ele calca o seu processo da industrialização, ele vai sempre transitando dentro daquilo que a gente chama de um modelo urbano incompleto, modernizador, ou um modelo modernizador incompleto, extremamente contraditório.
Qual é o grande momento de avanço que você tem, talvez, na questão urbana brasileira? Né? Aqui não se trata de falar bem ou de defender, eu não estou fazendo panfletagem de partido. Mas o fato é que o Brasil ele tem um marco institucional, né, para pensar a questão da realidade brasileira urbana, que é a constituição do chamado Ministério das Cidades. Então, na verdade, é uma linha temporal. Você começa com a Constituição de 1988, os artigos 182, 183. Né? Passam-se 11 anos, basicamente, ou praticamente, né, para se aprovar o Estatuto da Cidade, né, que é um documento que vai nortear, quer dizer, o Estatuto da Cidade, você poderia, alguns dizem, ele é a política nacional urbana. Não, ele não é a política nacional. Ele dá as diretrizes para você fazer a discussão de uma política nacional urbana. Né? Ele dá as diretrizes de você pensar o processo de construção de um plano diretor. Deixa eu só ver o que escreveram. O GPS sempre me mandava por esse caminho, então eu me perdia. Tá? Então, o Estatuto da Cidade ele não é um plano, porque existe uma linha, né, que debate, quando entra no debate da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, de entender que o Estatuto ele já é a própria política. Não, ele não é a própria política. Na sequência do Estatuto, você tem o Ministério das Cidades. Né? Quer dizer, pela primeira vez na história da realidade urbana brasileira, né, considerando que o processo de urbanização no Brasil ele ganha uma aceleração a partir dos anos de 1950, você tem um ministério específico para se dedicar à questão urbana. Eu já vou encerrar a aula. O avanço do Ministério das Cidades é implementar, né, porque você não constrói, se você pensa na gestão participativa, né, ou na produção de políticas públicas que envolvam a comunidade, você tem que ter metodologias para tal. Né? E o Ministério, dentro de experiências que foram feitas já nos anos 80, eles estabelecem a regra dos conselhos municipais, né, que tratam a questão da cidade. Então você tem 3 esferas: os conselhos municipais, os conselhos estaduais, e você tem o Conselho Nacional das Cidades, que é o fórum onde você pega tudo aquilo que está sendo discutido, né, entre as mais diferentes cidades, entre os mais diferentes estados, leva para esse fórum, né, e de lá você vai tirando uma série de deliberações e fazendo o jogo, né, da política, encaminhando essas questões ao Ministério das Cidades. Na aula que vem a gente vai ver quais foram os avanços. Qual é o problema? Que eu havia mencionado isso na aula passada. Dentro dessa lógica neoliberal de planejamento, o Ministério das Cidades nunca rompeu com a política do conceito de pensar a cidade setorialmente falando. Né? Quer dizer, porque quando você pensa a cidade, você tem diversas formas de conceituá-la do ponto de vista urbano. Né? Quer dizer, então, quando eu trago a ideia de setor para dentro da lógica de se pensar a cidade, eu acabo fragmentando, eu acabo dificultando a articulação da cidade como um todo. Né? E quando eu dificulto essa articulação, eu também dificulto a compreensão do porquê que você tem problemas de ordem X num determinado território da cidade e por que esses problemas não ocorrem em outro determinado local da cidade. Enfim, já deu 1 hora. Eu só queria mostrar rapidinho, se vocês me permitirem, bem rapidinho, por favor, para não perder o gancho.
Era aí. Ah, eu não lembro quem que falou na aula passada sobre as ruas das cidadanias. Foi dessa turma? Falaram assim, Curitiba tem uma coisa legal porque tem as chamadas ruas da cidadania. Né? Ou seja, mesmo em regionais, digamos, com um perfil de vulnerabilidade mais precário, como é a região do Tatuquara, do Pinheirinho, do SIC, do Portão, quando ele faz, né, divisa com o SIC, o Bairro Novo, tem uma área, um pedacinho do Cajuru, né, que são áreas extremamente complicadas. Então você tem, né, as regionais. Eu tô achando que eu tava mostrando os regionais. Espera só um pouquinho. Que é aqui, ó. Agora dá pra ver, né? Então aqui são as regiões. Agora é rapidinho, já termino. Então o que que acontece? Você tem, do ponto de vista da vulnerabilidade,